Galera, essa é uma X99D4 da Kiida. Estou mostrando ela assim para vocês darem uma olhada, conferida na imagem. Essa placa é uma placa com uma aparência muito boa, tá? Um PCB branco espesso, uma coisa que nem sempre você acha, tá? Ela tem essa área aqui do MOSFET, né, que passa a energia para o processador TDP, ventilado, tá? E com dissipador de metal e com uma ventoinha em cima. Pega 4 memórias, já mostrei ela aqui, mas essa chegou no novo kit que eu comprei, tá? É um 2630 V4 2.2 MHz. Ela tem 6 USBs aqui no fundo, 2 PS2, aqui é rede, vem sem bateria, tá? USB 3.0, USB 2.0 aqui, conector de áudio, aqui tem um microfonezinho aqui, um alto-falante, tá? Esses pinos aqui regulam o SSD para SATA, o NVMe. É uma boa máquina, tá? Aqui é o painel do gabinete frontal, pega 4 cabos SATA. Onde é que eu vou usar isso? Um cliente meu tinha um Atom, acho que GE200 ou GR2000, um negócio desse, e eu não achei A320. Galera, ó, comprei pra ele uma placa de vídeo de 2 GB. É uma placa antiga, é uma GT 610 da Nvidia, certo? Então aqui, ó, GT 610 de 2 GB, ventilada. Vou espetar ela aqui, vai dar o vídeo que ele precisa para uso de escritório e vai dar uma capacidade de processamento muito melhor para ele. Falta agora eu colocar a cooler, fechar aqui essa caixinha e amanhã eu vou levar para ele o PC dele todo montadinho e ele vai ficar muito feliz e com uma longevidade boa. Com essas placas aí eu estou vendendo esses kits Xeon e os meus clientes não estão reclamando não, pelo contrário, estão todos satisfeitos. E essa placa em particular eu acho ela melhor do que as outras, melhor do que a da Ruananza, do que a Machinist. No pegar dela, eu estou usando todas sem problema, tá? Mas essa parece ser de melhor qualidade que as outras. Tá aqui o painel frontal, o espelho. Vou pegar o gabinete velho do cliente e vou botar. Depois a gente vê o resto das filmagens. Bem, aqui está o gabinete do cliente, certo? Vou dar uma limpada nele. Tem um Wi-Fi já instalada e ele tem uma A320 A Pro Max da MSI que parou de funcionar. E uma memória de 8 GB GDDR4. Vou desmontar e vou montar o outro kit nele. Olha, tal doença é multifatorial. Há várias causas, vários fatores. Eles dizem que é complexo,
para daí então não darem uma definição exata do que é. Eles não dão definição nenhuma. Saem aí com esse papinho sem definição, sem critério objetivo para diagnosticar a depressão ou qualquer outra coisa, porque aí a depressão se torna aquilo que o psicólogo decidir, de maneira papal. Quando ele fala ex cátedra, o Dross como cadeste, o psicólogo é como papa. Ele não precisa provar, como papa. Ele é infalível quando ele fala de sua cadeira. Ele não precisa provar nada. Não tem que ter critério objetivo. Mas logo depois de dizer que a doença da depressão é complexa, o Lamartine dá alguns sintomas para ela. Ele diz assim: depressão é quando a pessoa se sente sem valor, sem propósito. Sentir-se sem propósito é uma doença. Sentir-se sem valor não é algo que pessoas completamente saudáveis sentem? Então, qual é o critério que você usa, Lamartine, para diferenciar uma pessoa que se sente sem valor por motivos emocionais, naturais, espirituais, para uma pessoa que se sente sem valor porque está doente, depressão? Ele não deu? Eles nunca dão. Porque o segredo é falar que é complexo, porque aí ninguém consegue definir de maneira objetiva, e logo em seguida eles dão a definição que eles quiserem, ex cátedra, como papas. Essa é a realidade, critérios arbitrários, subjetivos. E o segundo critério arbitrário e subjetivo que eles dão para definir depressão é o tempo. Esse foi o segundo critério que ele deu. A tristeza é passageira. Lembrando, pessoal, estou citando aqui o que ele falou. Aquele fato que aconteceu gerou uma tristeza que é superada. E a pessoa volta a sentir alegria. A depressão não. A pessoa fica presa naquele sentimento de desvalor, ou seja, ela não superou. E ela não sabe o que fazer para se livrar daquilo. A questão do tempo é o critério também utilizado lá no DSM, que é a maior autoridade mundial para classificar as ditas doenças mentais. Se você tem alguns sintomas relacionados à tristeza, como melancolia, desânimo e por aí vai, depois de 2 semanas, porque você perdeu um parente, de acordo com o DSM, você está doente, depressivo. Use o que você quiser, doença, síndrome e por aí vai. Eu explico isso em outros vídeos, como que eles usam essas palavras de propósito para confundir. Mas no final, no imaginário popular, fica como doença, e é isso mesmo. Porque quando a gente os pressiona, eles sabem que não é doença, mas eles usam síndrome, transtorno como sinônimo de doença. Mas enfim, então 2 semanas, está triste há 2 semanas porque perdeu um parente, está doente, está com transtorno. Depressão. Mas qual o critério para dizer que até às 23 horas e 59 minutos do 13º dia de luto, eu estou saudável? E ao virar o relógio, eu passo a ser doente. Por que 2 semanas? Por quê? Por quê? Por que não 13 dias? Por que 20 mil horas, 20.160 minutos, 20 mil minutos, 20.160 minutos é o critério para aferir doença? Por que não aí 20 mil horas ou 1 milhão de horas? Qual que é o critério? Por que não 50 minutos, 52? Qual que é o critério? Com quais bases eles definem que o tempo é o que marca e separa tristeza normal de tristeza doença? E aí, como o Alan Francis, diretor do DSM-4, um psiquiatra altamente renomado, explica, não tem critério científico. Não tem. É na base... Porque, claro, nunca haverá um critério científico para algo imaterial como sentimento, porque a tristeza não é mensurável, não é quantificável, não é objeto da medicina, da filosofia, da teologia. Mas quando tentam colocar a tristeza no tubo de ensaio, aí saem essas aberrações, como o Alan Francis confessa no seu livro Voltando ao Normal. O critério lá para o DSM-3 e todos os outros é votação. Aquilo que os doutores votarem que é doença, é doença. Eu explico isso também mais lá na minha série Psicologia versus Cristianismo. O Lamartine, sendo aí alguém que está apenas repetindo esses conceitos de muitos psicólogos, ele diz que quando um fato aconteceu e gerou tristeza e isso é superado, aí você tem tristeza normal. Mas se você não superou, se você fica preso nessa tristeza, aí é doença, aí é depressão. Mas ora, não há pessoas que enfrentam uma tristeza e não a superam porque são fracas? Provérbios, por exemplo, declara isso. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então não está proibindo ficar angustiado, ficar triste. Não existe coisa. Mas ele está dizendo que você se mostra fraco, você acabou ainda mais, aí a sua força é pequena. Mas aqui o texto não está falando de força física, algo que pode ser invisível, mas de fraqueza moral, que é invisível, ninguém pode ver ou medir. Sendo assim, como se examina uma pessoa para saber? Esta continua triste porque é fraca, esta continua triste porque está doente, doença e depressão. O exame é de fraqueza ou a força interior?
tem que são invisíveis? Que critério se utiliza para tal? Não existe, nunca existirá. Mais uma vez, será o doutor, de maneira papal, que vai dizer, aqui há uma doença. Em seu livro Cidade de Deus, Agostinho fala sobre pessoas que estavam profundamente abatidas com as invasões dos bárbaros em Roma. Porque essas invasões levaram muitas pessoas a perderem tudo, né? A perderem todos os seus bens. Agostinho então disse que a causa, o motivo de aquelas pessoas continuarem tristes e tão abatidas, ficarem profundamente abatidas, não se levantarem mais, a causa daquela tristeza era a idolatria. No capítulo 10, Agostinho diz que aquelas pessoas que depositaram a sua esperança na riqueza espiritual, eles não perderam nada, eles se mantiveram fortes. Mas aquelas pessoas que estavam muito ligadas aos bens terrenos, essas aí entraram em depressão. Quando os perdem seus bens, é que se apercebem até que ponto, amando-os, pecaram. Foi o que Agostinho disse. Ou seja, Agostinho está dizendo que aquelas pessoas ficaram assim profundamente abatidas, não queriam mais levantar, porque idolatraram os seus bens. Como se mede isso? A idolatria. Porque há casos em que as pessoas permanecem presas à tristeza porque não fizeram de Cristo a sua suficiência. É verdade ou não, Lamatina? Então, como se mede isso? Só porque a pessoa frequenta a igreja? Isso significa então que ela fez Jesus a sua suficiência? A gente sabe de Judas. Judas frequentava a igreja, a de Jesus. E ele era, inclusive, filho do demônio. A gente sabe então de crentes verdadeiros, mesmo crentes que não são como Judas, mas que às vezes têm fraquezas na fé. Abraão teve fraqueza na fé, Davi teve, todos os crentes tiveram momentos de debilidade na fé. Mas os crentes de hoje não, né? Quem é Davi comparado com os crentes de hoje? E para finalizar a questão do tempo como critério para diagnosticar depressão, se você está muito tempo triste, aí há depressão, aí há doença. Davi disse que ele ficou triste por anos, e não era por conta de uma patologia. Ele disse, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Davi está dizendo que ele está sem força, e inclusive seus ossos estão debilitados, ou seja, ele está enfermo, por conta da tristeza, ocasionada por seu pecado. Há anos. Enfim, por fim, o terceiro critério que o Lamartine diz para diferenciar a tristeza normal da patológica é: tristeza é condição emocional, já depressão é condição médica, fisiológica. Aqui a gente começa com uma contradição. Ele diz que tristeza, aqui nesse terceiro ponto, tristeza é uma condição emocional. Olha, pega na mentira. Olha a contradição. Lembra qual foi o primeiro critério dele para depressão? É um sentimento de perda de valor, de falta de propósito. Notou a contradição? Primeiro ponto dele: depressão é uma condição emocional. É um sentimento de não ter valor, de não ter propósito. Primeiro, depressão é condição emocional. Agora, ele está dizendo que tristeza é uma condição emocional. Agora, ou seja, isso é uma contradição. Mas quando tentam fazer essa argumentação, separar o que não existe separação, tristeza é tristeza, quando tentam fazer essa separação, aí resultam nessas contradições uma grande evidência para que você não creia nisso aí. Mas ele falou sobre questão biológica. Essa é uma fase uma ideia já demonstrada como fraudulenta. Deixa eu mostrar para vocês aqui um estudo da doutora psiquiatra Joanna Moncrief. Vocês podem ler, procurem no UOL. Depressão não é causada por baixo nível de serotonina. E eu nem quero me delongar muito nisso aqui, porque eu já falei isso em outros vídeos, vocês podem assistir. Mas, independentemente do estudo, como fazer ligação de causa e efeito entre algo material, serotonina ou hormônio, que seja, com algo imaterial e subjetivo como a tristeza? Afinal de contas, não está escrito lá na serotonina, né? Aqui jaz a tristeza. São os doutores que dizem que a serotonina é a causa da tristeza. Pura opinião. Então veja lá. Como unir, fazer a ligação de causa e efeito entre algo material, serotonina, e algo espiritual, imaterial, subjetivo, como a tristeza? Causa e efeito. Veia entupida, o coração parou de bater, parou de funcionar da maneira correta. Causa material, efeito material. Basta ter olho. Ainda que você seja ateu, você identifica isso. É apenas observação, que é a ciência. A ciência é a observação dos fenômenos naturais. É o sapinho no laboratório, você observa. A tristeza é algo que você não observa assim. Não pelos critérios científicos. Não pelos critérios científicos. Das ciências naturais. Então, é simplesmente um absurdo
como eles fazem. É fraudulenta a questão do desequilíbrio químico como causa da depressão. Porque veja, se há um desequilíbrio químico, e esse desequilíbrio é invisível a olho nu, como então os doutores sabem desse desequilíbrio somente vendo você no consultório? Porque você já reparou que você foi lá, você não fez nenhum exame, mesmo assim saiu com diagnóstico de depressão. Mas como? Se é químico, se é invisível a olho nu, como que eles descobriram isso? Segundo, se há um desequilíbrio, tem que ter um padrão de equilíbrio químico, correto? Mas não há? Pergunte para o seu psiquiatra, eu estou com desequilíbrio químico. Qual que é o padrão de anormalidade química aí? Não há. Mas se não há um padrão, como podem dizer que você está fora do padrão? Ou seja, a tristeza é real. E muitas vezes profunda, muitas vezes contínua e duradoura. Mas estão enviando cristãos para receberem conselho de ímpios. Sim, porque a psicologia é isso. É algo que é da esfera da Bíblia. A gente não está falando aqui de fato doenças. Doença que trata médico. Mas eles não podem provar que é doença. E aí os pastores estão enviando os irmãos para receberem conselho de ímpios, para lidarem com algo que não é doença, que não é condição patológica, algo que só Cristo pode lidar, como Paulo disse. É Cristo quem nos consola em todas as nossas tribulações. Ou o salmista, que declara que a lei de Deus é perfeita e ela restaura a alma. Ou Jeremias, que diz que o único que conhece o coração humano, porque é isso que os psicólogos dizem, eles conhecem a nossa alma, o nosso coração, sabem as causas de nossas infelicidades. Mas Jeremias disse que o único que conhece o coração humano é o Senhor. Portanto, só faz sentido enviar cristãos para lidar com a tristeza de seus corações com ímpios, se você acredita que a Bíblia fala, que Cristo não consola, e que Jeremias mentiu ao falar que só Deus pode desvendar o coração. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Assistam meus outros vídeos sobre esse tema. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Galera, eu tô terminando aqui o vídeo. Essa é a parte final. Memória está no lugar, processador, placa de vídeo, placa de rede Wi-Fi. Tá aqui o DVD que eles veem filmes nessa máquina. Também é de um centro de recuperação. E o que é que atrapalhou a montagem? Esse cooler não encaixa aqui. Isso que atrapalhou a montagem. E aí eu vou ter que arrumar um cooler para colocar nessa máquina, né? Já até fiz um pedido ali na Kabum, tem um ali baratinho e ele vai chegar se Deus quiser, né? Eu tenho um cooler aqui que poderia adaptar aqui, mas são bem mais caros e o que eu achei ali na internet custa apenas R$17 e vai resolver o problema deles, né? E nós sabemos, aqui está o kit antigo com um átomo, né? E que ele não funciona mais. Peguei a bateria dessa placa, botei na de lá e tá aí. Se Deus quiser, chegando o outro cooler, eu mostro para vocês o resultado final do trabalho. Obrigado por estarem assistindo até agora. E vamos que vamos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal. E deixe o seu like se gostou do vídeo. E compartilhe.